Olá, seja muito bem-vinda à aula de hoje sobre como tratar pacientes bruxistas além da placa. Eu quero trazer para você a realidade que nós estamos vivendo hoje. O mundo mudou, o paciente mudou. Talvez você não me conheça, para quem está aqui e não me conhece, meu nome é Andréia Mello, sou dentista, protesista, formada pela UERJ, sou mestre em Ciências dos Materiais pelo Instituto Militar de Engenharia e doutora em Dentística pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Assim como você, sempre busquei entregar o meu melhor para o paciente, fazer com que as restaurações durassem, e hoje eu entendo a importância de nós sermos referência na nossa região. Qual é o meu objetivo? Ensinar você, dentista, a como ser referência na sua região, aumentando seu faturamento com muita integridade, ainda que você não cobre consulta ou atenda plano de saúde, através do diagnóstico diferencial, tratamento e controle do bruxismo. Você, assim como eu, está vendo crescer o número de bocas como essa. Antes eram exceção, hoje fazem parte do dia a dia de todo dentista. Vê a quantidade de dentes fraturados, fraturas longitudinais, perdas de pontas de canino, pacientes jovens com muito desgaste dentário. E aí você vê uma boca como essa e entrega uma placa oclusal, porque foi assim que a gente aprendeu na faculdade. Entregar placas oclusais seria tratamento de bruxismo. E se você não acredita que tratamento de bruxismo pode acontecer e o paciente pode parar de ranger, fica aqui comigo nessa aula, porque eu vou te ensinar cada um dos passos dessa forma de tratar, dessa metodologia de tratar o paciente de forma efetiva. E o que não é tratamento efetivo? Antes de eu te explicar o que é o tratamento efetivo, vamos falar sobre o que não é o tratamento efetivo. Primeiro, agir no efeito e não na causa. Então, toda vez que você colocar uma placa ou pensar em toxina botulínica para o paciente com bruxismo, botox para o bruxismo, eu quero te dar a seguinte informação: você está agindo no efeito e não na causa. Você está agindo no músculo que está lá hipertrofiado, com muita atividade, e não na causa do que faz esse músculo fazer esse movimento involuntário. Toda vez que você está colocando uma placa no seu paciente, você está dando para ele uma muleta para que os dentes não se desgastem. Ok, é protetivo, mas isso não é um tratamento efetivo do bruxismo. E talvez você esteja se perguntando, meu Deus, o que ela está falando se todo mundo fala de bruxismo e placa? Eu quero te mostrar na literatura a eficácia das placas oclusais no tratamento de bruxismo, uma revisão sistemática. Dentista, talvez você tenha muita dificuldade de precificar, sabe por quê? O tratamento de bruxismo? Porque você não tem um plano de tratamento. Muitas vezes eu dei uma placa oclusal e aí eu cobrava a consulta da placa, o preço do laboratório mais um pouco e mais 2 consultas no máximo de ajuste. E aí eu entendia que aquilo era tratamento de bruxismo. E hoje eu tenho certeza que isso não é tratamento de bruxismo. Isso é entregar uma placa protetiva para o paciente. E quanto mais placa você vender no seu consultório, mais inseguro você vai ficar. Sabe por quê? Quanto mais placa você vender como tratamento de bruxismo, você vai ver que o paciente não vai parar de ranger, mais inseguro você fica de vender a placa. E mais inseguro você fica quando o paciente não gosta de usar a placa. Então, são vários problemas que vão sendo gerados porque, na verdade, você não tem um tratamento eficaz. A nova odontologia vai fazer sentido para você quando você entender o que está fazendo, o que o paciente está fazendo para ranger. Qual é o diagnóstico diferencial desse cara, dessa mulher ou dessa criança? Então, vários odontopediatras me ligam, me mandam mensagem, me perguntam, Andréia, dentição mista, Andréia, criança muito pequena, está fazendo bruxismo, não posso colocar placa, o que eu faço? Olha só, então, vem aqui comigo, continua nessa live e olha esse artigo, o que é uma revisão sistemática? Uma revisão sistemática é quando você tem um compilado de vários artigos e um clivo. Ó, esse pode ser comparado com esse, banana com banana, laranja com laranja, né? Então, você tem um clivo desses artigos lidos por esse autor ou esses autores, e aí, dentro dessa perspectiva do que pode ser comparado, se junta.
tá? Resumindo, é isso. E as conclusões das revisões sistemáticas são muito interessantes, porque, na verdade, não é um trabalho de um autor, e sim um monte de trabalho revisado, onde você consegue conectar o que pode ser comparado. Então, a efetividade das conclusões de revisões sistemáticas é muito boa. É como se você estivesse lendo vários artigos ao mesmo tempo. Então, não há evidências, eu vou ler para você aqui essa conclusão, que ele fala o seguinte: não há evidências suficientes para determinar se a terapia com a placa oclusal para o tratamento de bruxismo oferece um benefício em relação à ausência de tratamento ou outros aparelhos orais, ou TENS, que é um aparelho de fisioterapia, ou terapia comportamental, ou farmacologia. Além disso, faltam estudos em cada comparação. Muitos deles sofrem até um alto risco de viés. Olha que interessante, um viés corporativo, talvez. Então, há necessidade de mais pesquisas na área para a melhoria da qualidade dos ensaios. Resumindo esse artigo para você, meu querido dentista que está aí no mocho, que eu sei como é a vida de mocho, 1 milhão de boletos para pagar, um monte de paciente para atender, imposto para caramba, protético, laboratório, uma pilha de saídas e uma agenda para ter entrada. Essa é a vida do dentista clínico. E talvez você trabalha e não tem tempo de parar e ler. E eu quero trazer uma aula agora muito explicativa e assertiva, porque você está me dando o seu tempo precioso e eu quero esse tempo fazer valer a pena. Porque a realidade clínica mais aplicação da ciência na realidade clínica é o que faz a diferença para a qualidade do seu atendimento. Então, vamos lá. O que esse trabalho está querendo dizer? Está tudo solto. Na literatura está tudo solto. Tem placa, tem TENS, tem isso, tem aquilo, tem um monte de coisa. Mas não se tem um caminho de tratamento, não se tem um caminho de controle do bruxismo. Cada um faz o que quer. É isso que está escrito, resumindo. E quando a gente vai para os consensos científicos do estado da arte do bruxismo, o que é isso? Como é que está o bruxismo hoje? O que está acontecendo hoje? Novamente, eu vou pegar estudos randomizados, revisões sistemáticas e meta-análise, porque são artigos importantes. Todos eles aqui, dentro dessa revisão, dentro desse consenso, baseados na palavra-chave keywords bruxismo. Então, houve uma prevalência de 22 referências: bruxismo e causa em 21, bruxismo e tratamento em 117 e bruxismo e não há cura em outras. Agora, preste atenção, devido a diferentes regiões demográficas e dependente da anamnese, assim, da qualidade da anamnese, do questionário aplicado para o paciente, há uma prevalência de bruxismo e diferentes situações e diferentes conhecimentos. O que isso significa? Significa, gente, que existem relações com fatores etiológicos, fatores relacionados a bruxismo acordado, fatores relacionados a causas oclusais completamente não identificadas, fatores associados a estresse e a conflito de interesses com todos os trabalhos relacionados à toxina botulínica. Olha só que interessante esse trabalho. Então, existe uma relação aqui de que tem que tomar cuidado com cada paciente e cuidado com pacientes que têm desgastes severos já jovens. Resumindo a história, há muita coisa nova, há muitos trabalhos novos, mas pouco consenso. Há muitos trabalhos novos falando de prevalência, mas pouco passo a passo clínico. E aí você que é clínico está vendo na cadeira e fica numa situação assim, tá, eu entendi. Pode ser o estresse, pode ser a apneia, eu vou falar de alguns fatores aqui durante essa aula, mas o que eu faço? Então, a realidade é que a conclusão que eu li para vocês, devido a diferenças, existem diferenças demográficas, existem diferentes questionários, cada um aplica um tipo de questionário, existe também a relação do bruxismo do sono com café,
álcool e fumo, isso comprovado já na literatura. E existe também o bruxismo acordado, mas não tem consenso do bruxismo noturno e do bruxismo acordado em relação a tratamento. Gente, isso é algo muito interessante para você que é dentista parar agora e refletir. Eu preciso de uma terapia além da placa. Isso eu já entendi. Agora, o que eu vou trazer para você? Com muita seriedade, gente. Diagnóstico diferencial, tratamento e controle. Eu não comecei ontem. Eu comecei a atender pacientes com bruxismo em 2009, junto com uma das maiores autoridades dentro da área, e eu percebi desde 2009, nós estamos em 2000 e muitos, né? 2000 e muitos, já se passaram quase 20 anos. Dentro dessa realidade clínica de quase 20 anos, o que a gente percebe? De 18 anos vendo dente fraturando, o que a gente percebe? Poucos pacientes entendem o porquê que eles estão fazendo aquilo, e poucos pacientes concordam que estão fazendo bruxismo. Há uma dor nossa do dentista, tá? Onde você fala assim para o paciente, você está fraturando, você está arranjando, e ele fala, eu não faço isso. Cheio de evidência, não, eu não faço isso. E existe também uma dificuldade dessa metodologia, e é por isso que eu montei uma metodologia única e replicável. Quando eu posso dizer que isso que funciona? Quando funciona na minha mão e na sua mão. Não funciona só comigo. Não adianta funcionar só com os meus pacientes. Tem que funcionar comigo, tem que funcionar com os seus, tem que funcionar em qualquer lugar. E é por isso que hoje eu quero te apresentar os 3 pilares para funcionar. É o tratamento de bruxismo para funcionar. Número 1, pilar, diagnóstico diferencial. Vou te explicar as 4 etapas do pilar diagnóstico diferencial. Número 2, tratamento, que não é só placa, tem 4 etapas. Número 3, controle. Não adianta tratar o paciente e falar tchau, nunca mais te vejo, até quando você quebrar um dente você volta. Não é assim. O controle tem passo a passo. O controle precisa ser novamente formulários aplicados. Eu vou te falar sobre isso. Então vamos lá. Tudo é baseado, gente, em ciência, tudo é baseado em revisões, tudo é baseado no estado da arte do bruxismo hoje e na realidade clínica. Além disso, realidade clínica, base em ciência, reprodutibilidade. Eu não estou aqui falando para você testar, eu estou falando aqui para você fazer, porque vai dar certo. Então, são 2 coisas diferentes. Não foi fase de teste mais. Nós estamos agora querendo que você entenda que é possível ser esse dentista referência se você entrar já nesse mundo. Por quê? Pensa nesse momento em 3 dentistas que são referência na sua região em bruxismo, não em dor, mas em bruxismo. Não tem, né? Por quê? É novo. Você ainda está... O campo ainda está muito verde, né? O campo, na verdade, está lá para a gente colher, né? Está maduro. O campo está maduro, mas tem pouca gente para colher essas frutas maduras. Então, quem são as frutas maduras? São os nossos pacientes sofrendo. Quem vai colher? Quem estiver pronto, quem estiver ali na hora certa. E esse é o momento, porque é uma doença que só cresce, é um problema que só cresce. Então, é uma oportunidade gigantesca. É como se você tivesse um pé de maçã, uma uva por todo o campo para ser colhido e você não tem suficiente gente para colher aquilo com cesta. Significa o quê? Não importa a sua idade, o momento de você entrar é agora nesse mundo. Seja você novo, seja você já querendo se aposentar. Por quê? Porque o bruxismo é uma forma e você consegue manter a aposentadoria dentro do consultório. Então, você não precisa de tanta coluna, não precisa de tanto olho, não precisa de tanta mão para você conseguir tratar de fato seu paciente com bruxismo. Então, vamos lá. Pilar 1 do diagnóstico diferencial, os formulários específicos. Eu te mostrei 2 revisões sistemáticas, agora meta-análises importantes mostrando há um leque, há uma divergência entre as anamneses, entre os questionários. Não se tem um padrão. Quando não tem um padrão, você não consegue fazer nenhuma comparação. Então, os formulários que nós aplicamos no DTC são
formulários validados na literatura, os mesmos formulários. São muito mais de 1.000 pacientes que já passaram pela mesma metodologia de diagnóstico. Então, beleza, hoje a aula é tratamento, eu não posso demorar muito no diagnóstico diferencial, mas basicamente palpação de cabeça e pescoço para você ver se tem algum músculo inflamado, e geralmente tem, principalmente quando o bruxismo é cêntrico, só de apertar, que aí eu já entro no terceiro exame, que aumenta o seu faturamento, que é o exame da placa diagnóstica. Eu consigo ver se o paciente tem um bruxismo cêntrico, de apertar, ou excêntrico, de ranger. Quando ele tem mais bruxismo cêntrico, seja de noite, seja de dia, geralmente de dia é o cêntrico, isso tende a fraturar. Quando fratura, então, nós temos um problema odontológico estabelecido. E o quarto é a polissono, para você saber se o paciente tem apneia ou não. Tem 4 tipos de polissono, uma delas é super replicável no consultório e barata, e que você consegue excluir a polissonografia. Agora vamos para o pilar 2, porque a aula hoje é como tratar paciente além da placa. E o primeiro ponto é hábitos e higiene do sono. Olha só, hábitos e higiene do sono é fundamental. Vou te mostrar o passo a passo disso. Placas personalizadas, suplementação, ajuste oclusal. Guarda essas 4 informações. Existe o controle também, como eu te falei, o paciente precisa voltar de forma recorrente, mas eu vou bater aqui principalmente no pilar tratamento. O pilar tratamento ele é dividido em 4 etapas. A primeira etapa é a hábitos de higiene do sono e hábitos alimentares, por isso eu chamo de HH. A segunda etapa são as placas personalizadas, que nós temos 5 tipos de placa, e eu vou explicar para vocês os problemas e as soluções das placas. O terceiro ponto, a terceira etapa do tratamento é a suplementação, que é diferente de medicação. E a quarta e última etapa é o ajuste oclusal. Andréia, você falou que oclusão não trata bruxismo, mas nós somos dentistas, então nós precisamos entender como que há um problema, danos dentários por uma falta desse ajuste de oclusão. Então, o primeiro ponto é etiologia desse bruxismo. Nós conversamos aqui que o bruxismo não é mais considerado uma parafunção, não é uma etiologia de uma parassônia, na verdade, e ele é uma desordem motora que acontece durante o sono. Então, a gente precisa entender sobre o sono do nosso paciente. Existem diferentes classificações de bruxismo. Existe o bruxismo diurno, existe o bruxismo noturno, e existe essa desordem motora relacionada a muitos hábitos que esse paciente faz errado também. Então, exemplo, você sabe a quantidade de energético que o seu paciente toma durante o dia? Você sabe que horas ele toma esses energéticos? Você sabe qual é a quantidade de cafeína do paciente durante o dia? O paciente hoje ele fala assim, ele está tão acostumado com a cafeína que ele fala assim, não, eu tomo e durmo, não tenho problema nenhum com isso. Não é assim. Existe uma relação dessa enzima ligada ao receptor da cafeína que faz com que a gente não aprofunde o sono durante a noite. Então, muitas vezes o paciente bate e dorme, mas ele tem um débito do sono, ele tem um sono ruim, e a gente precisa ter esse esclarecimento com o paciente. Agora, hábitos são prescritos. Por que são prescritos, Andréia? Porque os hábitos de higiene do sono não é só como você vai num nutricionista e ele virar para você e falar assim, come proteína e come bem. Ponto. Próxima consulta. E muitas vezes é isso que a gente faz. A gente fala para o paciente, usa essa placa e dorme bem. Ah, eu tomo melatonina. Ah, pode ser, te ajuda? Te ajuda. Então, tá bom. Se você faz isso com o paciente, você está sendo esse nutricionista que fala para ele comer proteína e pronto. Então, não é por aí. Nós temos que ter uma prescrição. E isso está dentro do diagnóstico diferencial, tratamento e controle do bruxismo. Agora, houve um impacto fundamental do Covid antes e depois, dentro da realidade do bruxismo. Por quê? O Brasil ele já tinha o título, antes do bruxismo, de país mais ansioso do mundo. Olha que péssimo, né? Mas nós tínhamos esse título. E depois do Covid, há uma relação direta com o bruxismo impactando, sendo impactado pelo Covid, por essa ansiedade do Covid, pelo pós-pandemia. E o que eu quero mostrar para vocês? Que dentro do pilar hábitos e higiene, a gente consegue extrair os formulários, extrair as perguntas ideais para saber quais são os hábitos desse paciente. Segundo ponto,
a eficácia das placas oclusais no tratamento do bruxismo. Eu te mostrei já que não há análise suficiente para nós defendermos que a placa tem que ser o tratamento mais eficaz. Esse é o primeiro ponto. Então, se a placa não é o mais eficaz, eu quero te dizer por que placas personalizadas. Nós temos 5 tipos de placa. Então, nós temos placas miorrelaxante, que é a placa lisa, que é a placa que mais se usa. Nós temos a placa personalizada diurna, se for necessário, para um pequeno período desse paciente usar durante o dia. Nós temos uma placa fundamental que você precisa abrir o olho aqui dentro dessa placa, que é a placa de apneia. Muitas vezes existe um bruxismo relacionado à apneia. Uma vez que o paciente faz o bloqueio do oxigênio durante a noite, né, ele diminui a saturação, o coração entende que esse paciente está baixando o oxigênio, precisa bater mais forte. Então, joga adrenalina, bate mais forte, o paciente range. Esse é um bruxismo que nós classificamos como bruxismo secundário à apneia. Então, nesse quesito, o paciente precisa usar uma placa protusiva. Então, essa placa protusiva faz com que o paciente não jogue a mandíbula mais para trás ainda, porque a placa de bruxismo lisa faz o paciente jogar a placa mais para trás ainda, e é aí que a gente percebe essa alteração da apneia. Então, presta atenção, eu tenho placa cêntrica, lisa, eu tenho placa protusiva, eu tenho placa inferior, eu tenho placa feita em laboratório fresada e eu tenho placa adaptada em consultório lisa, todas elas com guia canina e rampa. Tá vendo quanto diferentes placas nós temos para o bruxismo, dependendo da etiologia, dependendo do diagnóstico diferencial, que é o primeiro pilar, e um está relacionado ao outro. Então, quero que você ouça uma aluna minha, Maria de Fátima, que é uma aluna que se destacou na região dela, que entendeu a importância desse diagnóstico diferencial, de saber o que era apneia, o que era bruxismo, cada uma das etapas do tratamento e houve o que mudou na vida dela depois do DTC, depois do diagnóstico diferencial, tratamento e controle. Essa paciente já é minha paciente há muito tempo, só sabia fazer aquela placa horrível. Depois que eu vi as suas placas, aí eu vi que estava tudo errado que eu estava fazendo. E como eu não conseguia resolver o problema dela, encaminhei para vários colegas e ninguém resolveu, né? Olha só, então não adianta você dar uma placa e ou encaminhar o seu paciente para alguém fazer uma placa e não ter todo o passo a passo do cronograma ali do DTC, de ter todas as etapas. Como eu te falei desde o início dessa aula, tem muita coisa solta e pouco caminho feito. Então, terceira etapa é a suplementação. Andréia, eu sou dentista, eu posso suplementar? Então, se você é dentista, sim, você pode ter o conhecimento para a suplementação. Agora, dentista, primeiro cuidado, o tipo de placa que você vai dar para o seu paciente. Segundo cuidado, entenda o que o seu paciente está tomando. Por quê? Olha só o que a literatura descreve, que alguns fármacos são possíveis precursores de bruxismo. Olha isso. Como? Clozapina, fluoxetina, paroxetina, antidepressivos que hoje são muito utilizados. E eles fazem o quê? Como efeito colateral, eles fazem o que há um bruxismo secundário. Como assim um bruxismo secundário, André? Você tem, em todo antidepressivo, você vai ter uma relação com recaptação de serotonina, que é o neurotransmissor do prazer, né, das emoções. Essa serotonina, o mexer no controle da serotonina vai mexer na dopamina. E essa dopamina que faz o controle motor. Nós não falamos que o bruxismo é um descontrole motor, então mexer em níveis dopaminérgicos sempre pode acarretar num bruxismo secundário. Então, às vezes, o seu paciente está tomando essas medicações, começou a quebrar dente e você nem sabe. Então, por que ele está tomando essa medicação? Vamos entrar em contato com o médico, vamos ter uma rede relacional de outros profissionais, isso é muito bom para você, porque você passa a ser esse dentista referência,
para o médico também, que está querendo, muitas vezes, um dentista referência. Então, é muito importante essa relação de efeito dos antidepressivos e episódios de bruxismo. Eu te dei 2 cuidados hoje, tipo de placa por causa da apneia e o tipo de medicação que o seu paciente toma. Então, cuidado com esse tipo de medicação. Agora, o paciente muito automedicado, que isso é comum, é o paciente que vai tomar a melatonina por conta própria, a dose que ele quiser, da farmácia que ele quiser, da forma que ele quiser. A gente tem muito isso, né? Uma população automedicada. É o mesmo paciente que às vezes toma muito estimulante, toma muita cafeína, não consegue dormir e compra melatonina. Então, não adianta o paciente tomar qualquer melatonina, dependendo da dose. Às vezes tem paciente que sonha muito, que agita muito com dose alta de melatonina, tem que ser uma dose muito baixa, às vezes tem que ser liberação lenta para fixar o sono dele. Então, tá vendo? Com esse conhecimento, você pode suplementar sim. Primeiro, pergunte os remédios que ele já está tomando. Tenha isso na anamnese. Tenha isso no diagnóstico diferencial, que é o que eu falo tanto, os formulários específicos. Alguns remédios aumentam o bruxismo. Outros pacientes não se dão bem com melatonina. E a melatonina endógena, a sua, a nossa, ela começa a cair a partir das 8 horas da noite. Olha isso. Ele vai caindo ele vai caindo às 11 horas da noite. Ela 8 horas da manhã você já não tem nada, mas ela vai caindo às 11 horas da noite. Então, você que vai dormir depois de meia-noite, ou 1 hora da manhã, o seu pico de melatonina já aconteceu. O seu pico de melatonina chegou 11, é o pico. Aí ele, 11, meia-noite, estourando, ele já começa a cair. Não adianta você tomar um monte de melatonina 1 hora da manhã. Não é o objetivo. Você vai acordar muitas vezes até cansado. Então, não é como você dorme, é a qualidade que você dorme e como você acorda. Pergunta para o seu paciente, como é que você acorda? Então, você pode observar o quanto a nossa rotina vai impactar, a rotina do dia vai impactar na noite. E essa é uma paciente que estava tomando Zopidem, Donarém, todos os ENs. E a gente conseguiu tirar ela desses fármacos, associado, ela é enfermeira, trabalha com médicos também. Nós, associados, entramos só com os nossos suplementos e falamos assim, vamos fazer esse desmame junto com o seu prescritor e vamos entrar com a suplementação. Foi um divisor de águas na vida dela. Então, é uma paciente que conseguiu entender a importância dessa suplementação. Você, dentista, precisa também pensar um pouco fora da caixa, porque nós somos muito oclusionistas. E é claro que eu vou falar de oclusão ainda, mas eu falei para você, recapitulando, primeira etapa do tratamento, hábitos e higiene do sono. Segunda etapa do tratamento, placas personalizadas. Terceira etapa do tratamento, suplementação. Dentista, você tem que entender que bruxismo não é só entregou placa e tchau. Você precisa entrar nessa suplementação. E o quarto e último ponto é o tipo de oclusão desse paciente, qual é a relação com danos dentários, tá? Então, vamos lá. Você mesmo pode estar fazendo bruxismo, você mesmo pode estar quebrando restaurações e você mesmo pode não estar adepto a uma placa ou estar adepto a uma placa e perceber que está acordando mal. Está trabalhando muito, está tomando muita cafeína ao longo do dia e está acordando mal, está reparando que está com essa exostose, por exemplo, e não tem as guias caninas, não tem lateralidade, fratura. Se esse caos acontece nas restaurações, fratura de bordo, fratura de crista, fratura do emax, fratura aí da borda do lateral, por exemplo, porque tem uma guia de lateralidade curta, então tem que aumentar essas pontas de canino. Ah, resina ou cerâmica? Se tratar o bruxismo com todas essas etapas que eu estou falando, você pode usar resina ou cerâmica. Não é o melhor material, é o paciente ser tratado de verdade daquele bruxismo, tá? Então, o ajuste oclusal entra como ou correção, ou adição, ou subtração. É o CAS, né? Correção, ortodontia, alinhadores. Adição, ganhar volume. Se perdeu muito dente, tem que ganhar volume.
E subtração é o mais raro, a subtração. É quando você vai com uma borracha melhorando os contatos desse paciente, o encaixe, tá bom? Então, eu quero estabilidade oclusal no paciente com e sem bruxismo. Então, durante o tratamento, nós vamos explicar para o paciente a importância de dar essa estabilidade oclusal para ele, para evitar frações, para evitar fraturas, para evitar problemas. E é por isso que essa etapa entra dentro de nós. Então, nesse momento, você também tem a chance de ter uma rede de indicação de parceiros. Quando você se coloca como referência de bruxismo, você não é orto, por exemplo, você pode encaminhar para um orto. Ou o contrário, você é orto, você pode encaminhar para um reabilitador quando ele perdeu muita massa dentária e tem que fazer restaurações. Então, esse casamento é muito legal, porque você que está se aposentando, que não quer mais muita cadeira, você pode ser a referência de bruxismo e não fazer a parte restaurativa, nem a orto, nem a parte restaurativa. Tá vendo como é possível e é necessário a gente fazer essa rede de parceiros, essa rede de indicadores. Isso é muito bom para o consultório. E dentro do bruxismo você consegue rede de indicadores com médicos e rede de indicadores com dentistas. E talvez você esteja pensando, Andréia, mas eu tenho que fazer ajuste oclusal? Bom, você pode ter um indicador. Você vai recuperar uma guia canina. Isso vai fazer o paciente parar de bruxar? Não. O que vai fazer são as outras etapas do tratamento, mas essa etapa vai evitar danos dentários. E o paciente, isso aqui é uma dica muito importante que eu vou te dar agora. Presta atenção. Quando o paciente está em hiperfunção, está rangendo ou está apertando, ele é mais sensível aos contatos. Então, um toque errado, uma lateralidade errada, ou uma desorganização em alguma restauração que você tenha feito, pode gerar nele um problema real oclusal, uma neurose oclusal. E esse paciente vai sentir mais. Então, se você tem paciente voltando, que você fez restauração, reclamando que está alto, reclamando que está incomodando, está sensível, muitas vezes o paciente desenvolve até hipersensibilidade, porque tem ali uma fração ou tem um pequeno pedaço de esmalte fraturado e aquilo dá uma hipersensibilidade associado ao bruxismo. Então, cuidado com a oclusão em pacientes com bruxismo nesse sentido. Você pode não estar vendo o bruxismo do paciente, ter feito uma restauração nele, ele ter queixas de estranho, doendo, sensível, não encaixa, algumas dessas falas que estão relacionadas a não ter feito diagnóstico de bruxismo e ter feito uma restauração. Então, esse é um ponto importante dessa etapa, tá legal? Agora, uma má oclusão não leva o paciente a ter bruxismo. E eu vou te mostrar isso num trabalho científico que eu adorei, inclusive. Pacientes com bruxismo relatado, tá? Então, lembra que eu li agora, mais cedo, um trabalho sobre a coleta de dados do paciente, isso é falho na literatura, muitas vezes, cada um tem uma anamnese, e é por isso que dentro do DTC todo mundo faz os mesmos formulários, para nós termos um padrão ouro de discussão e diagnóstico diferencial, e dentro dessa população de estudantes de odontologia do Rio Grande do Sul, nós tivemos, então, aí, em resposta a esse trabalho, 70% dos indivíduos falando que reportavam algum tipo de ranger dos dentes. Isso é bem interessante. Mas não foi associado a má oclusão. Então, se estudou má oclusão, dor, DTM e bruxismo. E se tinha essa correlação. E sabe qual foi o achado desse trabalho? Não tem relação com a má oclusão. Má oclusão e bruxismo, descartou-se essa relação. Agora, o bruxismo com algum tipo de dor, houve relação. Por quê? Porque muitas vezes o bruxismo é associado àquele apertamento, e o apertamento pode dar, sim, essa inflamação muscular, né, essa dor muscular, e isso causar, então, dor no paciente que ele não sabe de onde é. Então, você que é dentista, que está querendo movimentar dente para resolver o bruxismo, não. Você tem que
traçar as outras etapas do pilar tratamento e resolver sim a oclusão, caso você seja orto, coloca o seu aparelho, o seu alinhador, mas explicando para ele que isso não é o tratamento que vai fazer ele deixar de bruxar, que ele tem que fechar concomitante o tratamento de bruxismo. E aí você que é orto, não se preocupe de fazer a ortodontia e não colocar placa naquele momento, porque a placa é incompatível com a ortodontia. Então você faça as outras etapas do tratamento e fique tranquilo que o seu paciente vai conseguir se controlar mesmo sem a placa, usando os seus alinhadores ou bracket, tá bom? Então, vamos lá, vamos dissociar bruxismo e má oclusão. E agora eu quero que você entenda a importância disso tudo junto e do controle. E ouça, eu vou falar um pouco do controle na próxima aula, mas hoje foquei em tratamento, te mostrei as diferentes etapas, te expliquei que o tratamento depende da etiologia, né, do diagnóstico diferencial. E agora eu quero te mostrar como os meus alunos, mesmo atendendo plano de saúde, mesmo não cobrando consulta, em diferentes realidades clínicas, em diferentes regiões, estão conseguindo se destacar e fazer a sua rede de apoio. Ouve o que a Cíntia está dizendo sobre como fazer o DTC em pacientes que vieram do plano de saúde. Percebi a total necessidade do bruxismo justamente relacionada à minha área de atuação, que é a minha área de prótese dentária, que a gente trata muito aqui cases de pacientes de fraturas de dentes, de necessidade de reabilitação, muitas vezes vinculado à questão do bruxismo. A Cíntia de antes da metodologia não é a mesma mais de agora. Tudo que eu estava fazendo estava errado. Hoje eu já abordo o paciente diferente, já sinto segurança de mostrar para ele que eu sei, que eu estou dominando o conteúdo e que eu posso dar o melhor para ele. A placa diagnóstica, para mim, foi assim, a maior novidade que eu podia ter em relação ao bruxismo. Mas, assim, 90% do meu público é plano de saúde, mas aceitaram fazer o tratamento. E o valor da placa diagnóstica que eu cobro equivale como se eu estivesse atendendo 8 pacientes de plano de saúde. Isso, para mim, também, a questão do retorno financeiro está sendo fundamental. E sem contar o valor do tratamento como um todo. A gente sabe que não inclui somente a placa diagnóstica, mas e tem os outros fatos, os outros pilares do tratamento do bruxismo. E trabalhar com o bruxismo, eu vejo como uma oportunidade de eu, assim, desacelerar um pouquinho no mocho e me dar mais qualidade de vida. Olha que legal. Cíntia, protesista, mais de 90% dos pacientes com plano de saúde, e ela entendeu a importância dessa linha clara, dessa linha objetiva, de início, meio e fim, até de levar o paciente para o controle. E eu quero te fazer esse convite, assim como a Cíntia, assim como outros, estamos num programa de bruxismo do zero ao avançado. Hoje, esse meu programa está fechado. É um programa de 1 ano, mas é um programa onde tem também mentorias ao vivo, mentorias onde você traz os seus casos para que eu possa diagnosticar junto com você, para que a gente possa traçar um plano de tratamento para esse paciente de bruxismo, e você pode ser esse próximo dentista referência em bruxismo na sua região. Então, entendendo isso, hoje o programa está fechado, mas você pode entrar na lista de espera, clica aqui no link da bio, para que você, no link aqui embaixo, ou na bio no meu Instagram também, tem toda a lista de espera para que assim que eu abrir uma nova turma, você possa entrar lá, colocando o seu melhor e-mail, o seu telefone, que a gente possa entrar em contato, tá bom? Te vejo em breve.